Já que vocês pediram pra eu falar um pouco do meu processo de estudos, obviamente eu não vou conseguir mostrar tudo num vídeo, vai ser assim, ao longo de muitos vídeos, vou mostrar hoje uma ferramenta pra vocês. E o que é assim, gente, você quer me conquistar? Facilite minha vida. Aí você quer me conquistar mais? Facilita minha vida nos estudos. É fazer tudo pra mim? Não, porque não tem como fazer tudo e assim, isso é coisa de preguiçoso, não somos preguiçosos. A gente ainda vai abrir livro pra estudar, inclusive, ó, aqui eu sou a pessoa que abre o livro pra estudar, gente. Inclusive está aqui o livro. Mas tem coisas que a gente quer facilitar e muita coisa a gente usa computador e o iPad, né, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Um artigo e tudo, hoje em dia eu não, tipo, imprimo artigo, enfim. E muitos PDFs que a gente recebe dos professores ou dos alunos em si. E um problema que eu tava tendo, tipo, principalmente no último semestre, com muitas ferramentas surgindo, é que eu usava cada coisa em um lugar. E aí tinha horas que eu ficava em pânico. Inclusive eu conversei isso com meus amigos, tipo, gente, cada coisa em um lugar. Tipo assim, tem como unificar tudo isso? Não, não tinha como. Nessa ferramenta, o PDF tá facilitando a minha vida. Começou o quarto semestre, então o que eu vou mostrar pra vocês aqui, literalmente eu tava estudando. Aqui eu vou mostrar no meu computador, mas eu também uso no iPad, mas o iPad eu uso mais quando eu tô na aula, por conta da caneta. E aí eu consigo rabiscar tudo, os slides, enfim, fazer como se fosse post-it e tal. Gente, tudo isso é o que eu sempre já fiz, só que tá tudo no mesmo lugar, tipo meu premium, porque tem coisas aqui que não tinham em outros lugares e tá, tipo, tudo unificado e, tipo assim, é realmente bom. Tem como, sei lá, você pesquisar artigo na própria plataforma. E são artigos em boas fontes, tipo PubMed. Eu fico até arrepiada, eu não tô nem brincando. Enfim, eu vou mostrar um pouco aqui pra vocês, computador de uma matéria do que eu tava estudando, da minha tutoria, que é insuficiência cardíaca. E aí eu vou mostrar mais ou menos as ferramentas que eu uso. Não tem como mostrar tudo, porque realmente é muita coisa. Realmente, assim, como é que eu uso e pra que serve pra vocês conhecerem um pouco. Vou mostrar primeiro aqui um pouco de como eu faço no iPad, que na verdade é mais dos slides da aula, né? Os slides, o que o professor vai comentando. Então eu uso algumas ferramentas. Aqui, o que ele faz de desenho, então eu vou grifando, ou às vezes marcando alguma coisa. Então dá pra grifar, dá pra apagar, enfim, dá pra fazer muitas coisas, usar aqui, ó, enfim. Mas o que eu mais uso são os comentários, e aí vocês vão ver que eu uso principalmente esse aqui, porque aí eu aponto pra onde o professor, tipo, especificou e o que é que ele disse. Você dá pra aumentar a letra, enfim, e o post-it, que aí você bota um caso clínico que o professor comentou na aula, e aí fica, tipo, não polui, sabe? Slide. E aí isso é o que eu vou fazendo durante a aula nos slides no meu iPad, no próprio aplicativo que tem aqui. Isso é o mais básico, assim, porque durante a aula não vai ter tantos recursos e ferramentas que eu vou estar usando. E agora eu vou mostrar pra vocês o que é que eu uso quando eu tô estudando em casa. No computador eu também uso aplicativo, tem aplicativo para todos os dispositivos, o que facilita também. Mas aí é justamente um estudo diferente, eu tô em casa, enfim. Então agora, tipo, por exemplo, eu tava estudando insuficiência cardíaca pra tutoria e o professor tinha mandado os materiais. Gente, uma questão, né? Alunos de medicina, o que acontece? Os professores, principalmente na tutoria, mandam a referência bibliográfica, às vezes de livro, às vezes de artigo, na verdade, normalmente são as duas coisas. E aí o livro eu pego na biblioteca, ou às vezes o PDF se não tem disponível, ou se eu já tiver, e os artigos eu abro em alguma ferramenta, que agora é o PDF. E aí, normalmente, os alunos sempre têm algum resumo e tudo. E aí tem uma amiga minha que sempre faz um resumo. É uma plataforma que ela tem, ela faz o resumo e manda pra gente. Sempre ficava quando eu ia estudar com várias coisas abertas. Tipo assim, sei lá, o slide do professor sobre a matéria, o artigo que mandou, o resumo que a Cecília mandou, que é minha amiga. E aí, aqui dá pra eu colocar todos os materiais em um arquivo só, o que já me facilita, porque realmente era uma coisa que me incomodava, parece uma coisa besta, né? Então, o que eu vou mostrar pra vocês é um artigo que o professor mandou, e um resumo que a Cecília me enviou. Vou mostrar aqui como é que eu faço. Então aqui vocês estão vendo o artigo que o professor enviou. É um artigo em inglês, como a maioria dos artigos em medicina. Eu sou uma pessoa que fala inglês, mas uma coisa boa, a plataforma traduz. E eu testei, tanto que tava aqui, ó. Eu testei ontem, eu tava usando ontem à noite, ó. Vocês podem ver aqui. Porque às vezes a gente tá com preguiça, sabe? O cérebro não tá funcionando nem em português, imagina em inglês. Ou às vezes tá com termos muito difíceis que a gente ainda não tem conhecimento, mesmo que você saiba inglês. Então, é uma coisa que facilita. Essa tradução é por conta que eles têm como se fosse uma ferramenta dentro do aplicativo que é de IA. E aí, essa IA,
usa o seu PDF como referência. Então, você pode perguntar as coisas que como referência, vocês podem ver, inclusive. Primeiro ela manda o resumo e depois ela pergunta algumas coisas. Inclusive, dá pra ver aqui as perguntas que eu fiz aqui, ó. Gente, literalmente eu tava estudando, tá? Aqui, ó, eu tinha feito aqui de outro artigo. Esse artigo aqui eu não traduzi, eu realmente estava lendo em inglês e eu tava perguntando algumas coisas, aí ele faz tabela, isso baseado no PDF em que você manda. Ele faz outras coisas, tá? Isso aqui é porque é o que eu mais uso. Por exemplo, aqui é a parte que você pesquisa artigo, aí ele vai abrir uma outra abinha. Inclusive, eu já usei isso aqui, vocês vão ver aqui, ó, intoxicações exógenas pediátricas, que é um tema aí de uma pesquisa. Então, eu pedi para ele pesquisar dentro de um recorte científico de pesquisa alguns artigos. E ele mandou. Olha, tem aqui nessa revista assim, 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 o estudo é assim, 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 essas são as informações, e aí eu decido se eu quero ler esse artigo ou não, e aí eu abro e vou lá ler o artigo. Mas assim, ele faz uma boa pesquisa ali rápida, às vezes se você tá com pouco tempo, enfim. E aí, além disso, você pode ir lendo aqui o próprio artigo, né? Como eu disse pra vocês, eu vou lendo aqui. Eu comecei a ler o traduzido, depois fui lendo o inglês, porque eu sou essa pessoa. Enfim. Tipo, esse aqui eu não marquei nada ainda. Eu tava só perguntando as coisas pra ele, porque o professor tinha perguntado algumas coisas, e enquanto eu tava lendo, eu tava lembrando das perguntas dele. E nesse aqui também, ó, vocês podem ver que eu já tava, e também perguntei algumas coisas aqui pra ele, e também já tava marcando. E aqui, nesse aqui, foi o que eu coloquei o resumo que a minha amiga me mandou lá no final, que é o mesmo matéria, é o mesmo assunto, então eu simplesmente só coloquei, aqui termina o artigo, e aqui começa o resumo que minha amiga me mandou. Então fica tudo no mesmo arquivo e eu não preciso ficar abrindo várias abas, entendeu? E aí eu continuo aqui estudando normal, como qualquer outro arquivo que eu abriria. E aí aqui eu consigo fazer as mesmas coisas que eu faço no iPad, né? Então marcar, sublinhar, eu consigo botar um arquivo dentro desse arquivo. Por exemplo, vou mostrar pra vocês. Aqui, colocar anexos, aí eu coloco adicionar anexo e eu posso botar um arquivo aqui dentro do outro arquivo e vai ficar tipo uma bolinha como se fosse post-it. Uma das coisas que eu amei, que parece simples, mas que me irritava às vezes, que eu uso de vez em quando, mas quando eu uso me irrita, é quando eu tenho que alterar o formato de algum material. PDF para Word, e tananã, ou quando tem alguma imagem eu não consigo alterar no slide do professor, porque às vezes tem um slide meio ruim, né? Ou enfim, tipo, gente, vocês conseguem alterar basicamente tudo. Tipo, esse resumo aqui que minha amiga me mandou. Olha aqui, eu consigo alterar tudo. Tipo, o PDF fica completamente editável. Então, eu também consigo fazer isso com os slides do professor. Às vezes, uma imagem que não tá tão boa, ou tá pequena ou grande, ou se eu quero botar, às vezes, no meu próprio resumo. Então, eu já pego ali o slide, porque é todo editável. E eu também consigo alterar para outros formatos, que já facilita demais, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês também, que dá certo. Você vem aqui em ferramentas e aqui, ó, converter para imagem, Word, Excel, PowerPoint e o que você quiser. Além de, vocês podem ver aqui, muitas outras coisas que eles fazem. Eu tô mostrando o que eu realmente uso no dia a dia, mas, assim, realmente na plataforma tem várias outras coisas. E aí eu passaria aqui horas falando, mas o que eu uso no dia a dia e que eu vejo que como estudante faz diferença é o que eu tô mostrando aqui pra vocês. Além disso, também dá pra pesquisar, às vezes, então, se você bota um PDF de um livro, um arquivo muito grande, por exemplo, esse arquivo aqui das diretrizes é muito grande. Então, se você quiser pesquisar uma coisa em específico, você tem como vir aqui e localizar uma coisa específica, sei lá, tratamento. E aí ele vai dizer aqui onde tá tudo de tratamento, ou às vezes uma coisa mais específica ainda, e você vai especificando. E você pode também ir perguntando aqui pra IA. A IA também traduz, pode resumir, pode explicar, enfim, essas outras coisas. Mas o que eu mais uso é isso. Eu vou perguntando algumas coisas pra ela referente ao texto. Enquanto eu vou lendo o texto, aí eu vou tendo, tipo, pera, deixa eu ver aqui se eu entendi. Em algum outro momento, o texto fala sobre isso lá no futuro, eu posso ficar tranquilo que essa minha dúvida talvez seja sanada ou não. Você pode me dizer se é isso mesmo que eu entendi, ou coisas do tipo. Ou se até mesmo se eu estiver lendo em inglês e eu não quiser traduzir o texto porque eu quero testar meu inglês, eu posso perguntar sobre o significado, por exemplo, dessa palavra em inglês. Enfim, você pode usar de diversas formas, né? Tô falando algumas formas que acabam acontecendo comigo. E aí, basicamente, é isso, gente. Eu tentei resumir como é que eu uso essa ferramenta, assim, como estudo.
mas vocês podem ver que ela é realmente completa, então tem muita coisa. Foi como eu falei, você poderia ficar horas aqui, né? Mas como o estudo realmente facilita as coisas e é o que eu tenho usado desde o início do começo do semestre, né, do quarto semestre. E aí, realmente, assim, as coisas que me encantam. Quando você facilita a minha vida e bota muitas ferramentas que eu uso em locais diferentes em um lugar só, não precisa dizer mais nada. Estou aqui, vou lhe abraçar e é isso. Não sei se vocês conheciam o PDF. Se alguém conhecia, se alguém já usa, me fala aqui. Se alguém passou a assinar e quiser contar aqui a experiência aqui embaixo, eu vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar o link também daqui das minhas outras redes sociais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fique aí pros próximos vídeos também, de eu compartilhar um pouco aí de como é que eu estudo, porque é um eterno aprendizagem, não é mesmo, gente?